Nós vamos estudar sobre o discernimento dos espíritos. Olha para mim, gente. Ninguém está olhando para mim aqui, ó. Primeira coisa, o nome desse carisma é... Eu vou corrigir só uma coisa. A própria chefe falou assim, quantos são os carismas? Não são, não. O carisma de ensinar, o carisma de pregar, presidir e vários outros carismas, repouso no espírito, dom das lágrimas. E por acaso eles estão entre aqueles 9? Então não são só 9. Aliás, o Espírito Santo jamais, em homem nenhum, vai limitar a quantidade de carisma. Deus tem limite? Quem ensinou isso aí é um erro teológico absurdo. Tá bom? Tá bom? Não são só 9, existem outros. Então, primeira coisa, abre lá para mim em Romanos 12. Vamos primeiro começar. Como aqui é um ensinamento, não podemos deixar passar um erro desse, né? Concordam comigo? Romanos 12, vou ler. Eu vou ler. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecermos nossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. O que nós estamos fazendo? Agorinha aqui. Fazendo uma forma diferente, um sacrifício, fazendo um exercício, uma coisa diferente. E ele fala assim, eu vos exorto que façam, né? Que ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Eu traduziria isso aqui como renovação carismática, né? Para que possais discernir o que é a vontade de Deus. Olha o carisma que nós vamos estudar agora. Para que possamos fazer o quê? Discernir qual é a vontade de Deus. Que é uma das coisas mais importantes, tá? O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Seguindo ainda. Em virtudes da graça que foi dada, reconheço que a todos e a cada um não faceis de si próprio uma opinião maior do que a convém. O que está dizendo aqui? Cabecinha? Olha para cá. Não crie opinião particular. Não crie opinião dizendo que você, eu sou mais ou sou menos. Isso aqui eu consigo. Isso aqui eu não consigo. Opa! A primeira advertência que vem de Paulo ao Romanos é exatamente isso. Não crieis uma opinião que faça uma opinião maior do que convém. Mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Pois a cada um é um só corpo, temos muitos membros, e a cada membros diferentes de funções. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E a cada um de nós é membro um dos outros. Temos dons diferentes conforme a graça que lhe foi conferida. Meus irmãos, somos membros um dos... A frase mais importante quando fala que os carismas são como os membros e que nós somos membros do corpo de Cristo, a frase mais bonita não é essa não. A frase mais bonita é cada um somos pedaços do membro do outro. E quando eu me afeto o outro. Quando eu cresço, o outro cresce. Quando eu cresço, o grupo de oração cresce. Quando a tristeza bate em nós, todos nós ficamos tristes.
Quando ficamos todos felizes, todo mundo sorri. Amém? Porque nós somos membros um dos outros. Fazemos parte do pedaço do outro. E se o dedo dói, o cérebro grita, né? E o olho desce lágrima. Embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. A cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça lhe foi furida. Aquele que tem o dom de profecia, tá lá entre os 10, os 9 lá? Esse aqui? Tá? Legal. Exerce conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério... Dedique-se ao ministério. É um carisma de ministério. Tá lá entre eles? Esse não tá, não. Dedica ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que é o meu ministério. Ministério de formação. O dom de ensinar. Que ensine. O dom de exortar. O dom de pregar, né? Os pregadores que exortam. Que exorte aquele que distribui esmola, que é o dom da caridade, que faça com simplicidade. Aquele que preside, que carisma é esse? Presidir vem de presidente, né? De coordenar. Quando a pessoa recebe uma coordenação, ela recebe automaticamente esse carisma. Aliás, quando nós recebemos a infusão, recebemos todos. Esse carisma aflora nela. Tá dentro, vai para... Você sabia disso? Que os carismas vêm para fora? Porque no batismo da água, infusão, todo o Espírito Santo foi colocado de fora para interno. Ou seja, infusão. No batismo de fogo, nós recebemos a efusão do Espírito Santo. Efusão quer dizer exterior, para fora. Então o carisma agora, ele sai. Então o carisma, ele está aqui. Na necessidade, ele vem para fora e você usa ele. Mas eles estão aonde? Dentro de nós. E quantos? Todos. Então quando o coordenador recebe a coordenação, é rezado por ele e o carisma de presidir vem à tona, para ele presidir o grupo. Mas também, todo aquele que conduz um grupo de oração, ele preside a assembleia. É carisma de presidir. Legal? Que conduz uma oração, ele está exercendo o carisma de presidir. Vocês notaram que a pessoa que quando está conduzindo um negócio lá, aí ele olha para a música assim, a música, entra a musiquinha que ele quer. Ele preside a brincadeira, ele preside tudo, e tudo funciona baseado nele. Porque ele está com carisma de presidir. Ele preside tudo. Ele preside um pouco mais. Ele preside toda a assembleia, até os carismas. Como assim, Baruque? Ele preside também o uso dos... Semana passada nós falamos isso, não falamos? É no carisma que ele preside, ele fala assim, temos 3 profecias, por favor, só uma agora. Não fala tudo junto não, porque não é bagunçado. Pelo contrário, é tudo bem organizadinho. Então, quem preside a Assembleia com carisma de presidir, também preside os carismas. Ele fala, silencia. E engraçado, quando falamos de profecia, presta atenção. Falamos de profecia, a profecia vem de você, aí você fala assim, silencia que não é hora de falar não. Aí você, caraca, a profecia estava aqui. Aí você engole de volta, né? Aí ele pega assim, pode falar a profecia agora. Aí você, como? Eu já engoli. Na hora que ele fala aquilo, a unção vem, a mensagem de novo, as palavras vêm de novo, você abre a boca e fala a mesma profecia que era 5, 10 minutos atrás. Como que acontece isso? É espiritual, meu irmão. Ela não é física, não é memória, não é faculdade mental, ela é um ato espiritual. Um presidir também joga unção sobre a pessoa, ela fica compungida e novamente faz isso. Então ele se inicia todas as profecias, uma,
depois a outra, agora o terceiro pode falar. Ah, não quer falar? É uma mulher. Como é que ele sabe? Quem preside tudo sente. Viu que legal? Então, só um pouquinho sobre o dom de presidir. Nós no curso não ouviríamos falar sobre isso. Então é bom dar um toquezinho, né? Amém? Continuando ainda. Que presida com zelo. Aquele que tem um dom de presidir, que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que faça com afabilidade. Eu conheci um rapaz, ele já foi coordenador do GROAC, há muito tempo atrás, lá perto da fundação do GROAC. Hoje ele é da comunidade do padre Giovanni. Vida Nova? Vida Nova. Ele tem um dom de misericórdia, carisma de misericórdia. Como é que funciona ele, Baruch? Ele começa a fazer um momento de perdão, rapaz, todo mundo vai ao chão de lágrimas, pedindo perdão para Deus. É um carisma, assim, belo, maravilhoso. Nós precisamos sair do lotezinho dos 9 e buscar esses carismas superiores, né? É espetacular, você não tem noção desse carisma agindo. Você chora sem ver. Você quer amar todo mundo. É um carisma maravilhoso, tá? Que a vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apregai-vos solidamente ao bem, aimai-vos mutuamente com afeição fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lá, voltando lá no início, para que possamos discernir o que é bom, o que é a paz ao Senhor, o que faz a vontade de Deus. Vamos lá? Introdução. Esse carisma, para saber distinguir qual espírito está agindo em cada situação, o espírito de Deus, o espírito humano, ou o espírito do mal, o diabo. Então, esse carisma, por isso que falei que é carisma de discernimento dos espíritos. Gente, é para discernimento não de coisas banais, o carisma, tá bom? É para discernimento de forma espiritual, para uma ação espiritual. Deus te chama a fazer uma ação, você não sabe como fazer, ou se está certo ou se está errado, ficou em dúvida. O inimigo é astuto. Ele vai ficar falando para você, coisa da sua cabeça, você está errada, né? Para quê? Para que a obra que Deus está te chamando a realizar não aconteça. Nós temos um conflito interno terrível, sim ou não? Quem é que peca aí? Sim, bastante. Todos nós pecamos. Que isso? Menos. Eu digo Mas tá bom. Então, o que acontece? Nós temos um conflito do bem e do mal dentro de nós. Aquela história do anjinho bem e do anjinho bom, que fica brigando, aquilo é real. Não é desenho animado, não. Aquilo é real. É a luta dentro de nós, né? Pelo bem e o mal, né? E aí precisa do quê? Um discernimento para saber quem é quem. Então, olha só, tem um anjinho do mal, um anjinho do bem, e você é humano no meio. E muitas vezes nós tendemos para o mal e tendemos para o bem. Sim ou não? Ou então nós damos um bicudo nos dois e falamos, essa aqui é por minha conta. Para de encher o meu saco, vocês dois, e eu que vou fazer esse negócio aqui. Nós humanos também estamos bastante rabugentos, né? Nós também tomamos conta sozinhos. O carisma de discernimento dos espíritos é um dos dons mais necessários a quem coordena, por exemplo, um grupo de oração. Olha lá, de novo. Preside uma reunião, tá vendo? Preside uma reunião de oração. Ora por alguém, quando está rezando por alguém, é pai ou mãe de família, porque nós temos que resolver conflitos ou até dar. Porque o filho vem com um problema e ele não quer a solução para daqui a pouco, não. Ele quer agora.
É papum. Ah, né, Raquel? É desse jeito? Ela tá ali balançando a cabeça. Né? E eu sou pai e mãe, né, Raquel? Balança a cabeça, sim ou não? Exerce alguma função na comunidade paroquial ou na RCC. É um carisma importantíssimo e mais valioso que todos. Se você não tem esse carisma, sabe o dom de línguas? Que é o menor de todos os carismas, mas é o tapete para que tudo exista, os outros carismas. Dom de discernimento, ele é o maior. Ele fica por cima. Se não tiver por debaixo dele, desse guarda-chuva chamado dom do discernimento, tá errado. O negócio pega. Tá bom? Vamos seguir. Eu vou seguir um pouco rápido, para que haja momento para a gente fazer oração. Legal? A prática é melhor que teoria, né? Concordam? Então vamos lá, eu sempre falo um pouquinho de piadinha, né? Que o meu negócio é alegria, tá? Vamos lá. Profeta de Araque. De Araque. É de Araque mesmo. Né? Eis que te falo, essa criança que a irmã está esperando, se não for mulher, será um varão. Isso é um pastor foda. Entendeu? Bom. Porreta mesmo. Como eu sou goiano, na minha terra fala porreta, batuta. Né? Tá um pouquinho, a imagem está um pouquinho ofuscada. Ninguém merece, né? A grávida pensou. Vocês estão entendendo? É um profeta de... A profecia é um carisma extremamente perigoso. Por quê? Você pode mandar mensagem que você quer, dizendo que é de... Vou chegar para minha irmã aqui, que é minha irmã do grupo, então eu tenho liberdade. Mentira, eu tenho liberdade nenhuma. Né? Aí fala assim, ó, Jesus está mandando para você para não vestir mais essas brusinhas de fitinha assim, não. Foi profecia de Jesus que mandou falar para você, tá? Profeta de Araque, né? Ele é cheio de pudor, né? Ou tem o olhar cheio de maldade, né? Ah, vou olhar para os peitinhos dela. Foi brincadeira, tá? Eu esqueci minha filha aqui. Né? Porque ele é maldoso, ele é pecador, cheio de maldoso, então ele quer cobrir todo mundo, para que ele não peque. Você entenderam o sentido que eu estou falando? O pudorismo, muitas vezes, ele é um profeta de Araque. Ele é um falso pudor. Porque ele não aguenta a pressão do próprio pecado dele, da sua própria tentação, então ele começa a cobrir tudo. Ele quer botar tudo dentro do buraco, que aí ele não peca. Em vez dele superar sozinho e ser santo. Vocês entenderam onde é que eu estou falando? Tá? Então é um profeta de Araque. Então isso é muito perigoso. Aí ele vai usar a palavra dele como um profeta. Isso é falta de discernimento. Falta de discernimento. Primeira coisa, usando os carismas de forma errada. Ai! Qual o pecado que não tem perdão? Hã? Eu vou além. Usar os carismas, usar o Espírito Santo como se fosse seu. E usar eles de forma errada. Baruque, você está ficando doido, está falando isso? Ah, é? Lá na Bíblia tinha um cara... Aliás, vou contar outra história. Um casal que Pedro falou assim, quer seguir e eu vou te dar o Espírito Santo. Vai lá, vende tudo que você tem e traz para mim, vamos dividir na comunidade e aí nós vamos batizar você. Está na Bíblia isso? E ele foi e sua esposa falou, rapaz, deu um montão de dinheiro aqui, rapaz. Coisa de doido. Vamos separar a metade, nós dá só a metade? Dá. Na hora que eles chegaram lá e deram aquilo, o discernimento do Espírito Santo e a visão do Espírito Santo falou para eles. Pedro vira para eles e fala assim, você está mentindo para o Espírito Santo? Você está achando que Deus não vê tudo? Você está tentando me enganar?
Enganar Deus? Cadê o resto do dinheiro? Já pensou que desespero? E o pior, os dois tiveram um ataque, uma coisa lá, diz na Bíblia que os dois morreram. Conhece essa passagem, não? Tudo isso por falta de... Por isso que eu falei assim, muito cuidado. Vocês acham que pecar contra o Espírito Santo é banal? Não é grave? É gravíssimo. Tanto que fala na Bíblia que não tem Por que não tem perdão? Quem pode me responder? Porque o Espírito Santo, João 20, o que significa isso? Hã? Não. O que significa Paráclito? Também não. São outros termos. Isso aí está junto. Ele fala, o advogado. Não lembra disso, não? Advogado. Advogado. Ué, Espírito Santo advogado? Volta lá, meus irmãos. Volta lá. Como é que é o nome daquela história lá de Nossa Senhora lá, nordestina lá, que teve aquela história linda, né? Alto da Compadecida. Assistiram esse filme? Se não assistiu, se mata. Você é louco que não assistiu isso. É doido, coisa maravilhosa. Do jeito que eu gosto, eu choro de rir, né? E fico avaliando essas verdades. Só tem uma inverdade ali. No dia do juízo, lá que todo mundo morreu, foi pro dia do juízo, Nossa Senhora não participa. E muito menos interfere. Só isso que não tem. O Mateus, você lembra daquele cenário? Alguém fez essa pergunta a ele. Por que não está compadecido? Será lá na hora que for fazer o julgamento? Aí ele falou assim, não, senhor, foi só o autor que usou para engrandecer, porque o próprio nome do filme era Alto da Compadecida. É Nossa Senhora. Não interfere. Pelo contrário, ela só intercede de longe, tá bom? Ali, minha amiga, é briga de peixe grande. Nós estamos falando de deuses. E o pior criatura do mundo, nós. Então, anjo, santo, nenhum se mete ali o bedelho. Nenhum, ninguém. O Pai sentado, quem está à direita do Pai? O próprio Jesus falou, eu estarei sentado à direita do... Quem está à esquerda do Pai? São 3 deuses em um, gente. É o Espírito Santo. Temos uma pessoa que vai acusar. Quem é o acusador? Eterno? O diabo, o demônio. Apocalipse 12. O acusador. Ele vai ficar acusando. E o Espírito Santo, ele é o Paráclito. Quem é que vai defender? É o Espírito Santo, cara. Se você pecou contra o demônio, o advogado advoga, fala que não. Se pecou contra o Espírito Santo, se pecou contra Jesus, se pecou contra Deus, se pecou contra o santo sobre a terra, sobre o irmão, se pecou contra si próprio, o Espírito Santo vai estar defendendo. Mas se você pecar contra o advogado que te defende, quem irá te defender? Ninguém. Por isso, pecado contra o Espírito Santo, contra o Paráclito, não tem perdão. Compreenderam bem isso? A advertência, então, que eu digo para vocês, irmãos, é o quê? Não cometam erros com carismas. Erros como assim? Erros de discernimento. Usar o carisma em proveito próprio, para ficar famoso, para ficar o bam. Isso é pecado grave. Né? O Deus está rezando para você, é para você aquele remédio que você toma para pressão 3 vezes por dia. Imagina, hein? Só toma uma. 3 vezes por dia, o Espírito Santo está falando para você parar de tomar. No outro dia morre. Estou contando historinha bonita. Isso aconteceu. E o Dom Jesus deu uma comida de rabo tão grande de nós na renovação. Nessa época era a primeira vez que eu fui coordenador do GROAC. Tão grande que eu não sabia onde enfiar a cara. De vergonha. Porque tinha gente que fazia isso.
Não confunda intrepidez minha, coragem, né? Intrepidez minha, com intrepidez do Espírito Santo. Não confunda. E confundir é falta de discernimento. Belezinha? O dom do Espírito Santo, do qual uma pessoa percebe, como é que funciona? Percebe intuitivamente e instantaneamente quais estão presentes, operantes em uma palavra. Ação, situação, pessoa. Santo, demoníaco, humano ou a misturas destes. Caraca, complicou tudo. Isso aqui é o conceito. É um dom que através de uma pessoa você percebe. Você vai rezar para perceber o discernimento? Opa! Você percebe intuitivamente e pum! Ela te dá sinais na hora. Bateu em você, ela já te dá sinal. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver qual é. O Espírito está presente. O que está operando lá? Pode ser numa palavra, pode ser numa ação, pode ser numa situação, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma oração. Pode ser, tá? Ou até mesmo a mistura deles. Pode ser de Deus e demoníaca ao mesmo tempo, de Deus e humana ao mesmo tempo, de Deus e demoníaca e humana também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na profecia acontece muito isso. Ela salta 5 palavras de profecia e depois uma carreta de um livro inteirinho, uma página inteirinha humana. Vocês perceberam o que eu estou falando? Que muitas vezes a profecia é boa e ótima no início. Depois ela vai perdendo unção. A gente vai parando de sentir. Aí ela começa a ser humana. É bom calar a boca. Quando ela é muito extensa, você sente. Assim, Ela vai perdendo a unção. Qual é o conselho que a gente dá? Gente, acabei de falar. Cala a boca. Cala a boca. Para não correr o perigo de entrar no discernimento errado. E quando você estende... Lembra no início que eu falei que era de Deus? A gente estende. Vocês lembraram o que Deus falou no início? Todo mundo... Não. Vivemos a porcaria que nós acabamos de fazer? Estendemos com coisas humanas, né? E acabamos perdendo, colocando a perder aquilo que era divino. Então, o simples, o pouco, é o bastante. Deus sempre trabalha assim, não com coisas extensas, grandes, tá? Então o discernimento ele vem para isso. E se Deus tiver a mais que falar, o que Deus faz? Sopra outra e fala de novo. Sopra outra, fala de novo. Sopra outra. O tanto que Ele quiser. Não precisamos falar meia hora. Não. Se ficarmos só no início, onde temos certeza que é de Deus, é melhor e não cometemos erros. Vocês entenderam que o discernimento é para corrigirmos e não cometermos erros? E sermos o mais certo. E quanto mais certo, mais de Deus é. E mais vai compungir, mais vai provocar. Este dom permite identificar qual o Espírito está impulsionando ou está influenciando uma ação. Situação. Sabe a diferença de uma para outra? Ação, estamos fazendo um negócio. Um acontecimento, acontecendo alguma coisa. Dá para saber, é uma situação. Um desejo. Gente, eu estou com desejo de cantar aquela musiquinha. Tem que ver se o discernimento de Deus, aquela sua vontade, é sua. Pode ser uma música de Deus, mas ela veio só para atrapalhar. Porque o Espírito Santo estava impelindo, vou usar um exemplo, não use isso como regra, está impelindo para nós falarmos dos anjos, porque Deus quer botar o anjo aqui, São Miguel vai vir aqui visitar a gente, e aí o fulano, vamos fazer um momento de joelho de perdão? Você entendeu que tirou a moção,
A moção, tá vendo? O pensamento de Deus para aquilo ali, queria fazer uma bênção enorme e a gente vai para outro rumo. E a pessoa fez de coração? Fez de coração. Foi bonito? Foi bonito. Mas não era a moção de Deus. Nós começamos a fazer um monte de salada, enquanto que Deus quer falar daquilo, só daquilo. Deus fica no simples, tá vendo? Deus não fica esparafatando um monte de coisa. É mais simples, tá? O que está influenciando essa ação, esse desejo, essa decisão? Temos uma decisão para tomar. Quantas vezes nós fazemos isso por dia? Todo dia nós temos uma decisão drástica para tomar. Hoje eu estava falando com a minha irmãzinha. Tem uma decisão para tomar. Ela já foi tomada. Por quê? Por causa do discernimento. Coloca-se tudo na balança. Não vou, já tomei decisão, vou. Entendeu? Isso é discernimento. Né? Uma pessoa sem discernimento faz as coisas fora de hora. As coisas te chocam. Vou usar você, pode? Pode. Se você está num caminho, você pode ir para outro? Só se Deus mandar. Tá bom? E ficar em 2 caminhos ao mesmo tempo, pode? Você consegue? Uma hora vão se... Estou falando dos cursos, tá bom? Né? O caminho, né? Eles vão se chocar. Então, é falta de discernimento caminhar em 2 caminhos. A sua cabeça e sua espiritualidade vai entrar em contradição, em profusão. E outra coisa, rezar demais dá estafa. Dá estafa. E uma estafa espiritual produz o quê? Hã? Desânimo, não, é pior que desânimo. Qual é o nome? Cadê o nome? Uma frieza. Hã? Não, eu estou falando um nome mais antigo. Hã? Uma profunda aridez espiritual. Quem cai nisso, eu já passei por 3 na minha vida. Não queiram. A depressão é brinquedo. Porque você não sente Deus. Nem vontade, nada. De tal forma que você escuta uma música dessa, assim, de Deus, não quer nem escutar. Sabe a mulher quando está grávida e fica com enjoo do marido, não pode nem chegar perto, dá vontade de vomitar? É horrível. Mas isso é provocado pelo quê? Excesso. Todo excesso é pecado. É pecado. Toda falta é pecado. O que deve fazer? Sermos temperados, né? Palavra, proposta, oferecimento. Nego faz uma proposta para você. Procure saber qual o espírito está impulsionando essa proposta, essa palavra, esse oferecimento. Discerne tudo. Discerne tudo. Tá bom? Até um livro. Eu ia trazer, eu decidi não trazer, tá? Porque o tempo é curto. Não, vários livros. Eu tenho livros de Nova Era, eu tenho livros... como é que é? Do triângulo, como é que é? Maçons. Eu tenho a ideologia maçom todo dia. Todos os livros do maçom. Gente, é tão cabuloso que você pega no livro e faz assim no livro, assim, ó. Aí você... ele produz em mim, na hora, repulsa. É difícil até abrir. Ô livrinho sem vergonha. Eu tinha um livro clausurado chamado Anjos Caídos. Porque eu já fui da Ordem dos Santos Anjos, né? E aí, esse livro era difícil, porque ele tinha a ordem monocrática dos anjos caídos, ou seja, Lucifer, o líder, depois vem 3, eles têm uma trindade. Depois dessa trindade vem 7, depois 7 para 7 e assim vai. Eles têm ordem. Você sabia que o inferno tem ordem? Se o ferro não tivesse ordem, ele caía. Ele capicava, ele não ficava nem em pé. Então eles têm ordem.
Ele tem ordem. Legal? Eu só falei essa palavra. Vocês sentiram repulsa? No nome? Não dá uma repulsa? Não dá uma coisa ruim? Isso é discernimento. Não é necessário você ter o conhecimento desses livros? Porque eu era da ordem dos santos anjos, sim. Sim, porque nós somos estudiosos. É. O problema é que muitas pessoas tentou conhecer e caíram. Nós tínhamos ordem e autorização eclesiástica do Dom Alberto Taveira para tal. Para os fracos, sim. Para poder instruir os fracos. Para instruir os fracos. Para que o tolo não caia, o inteligente tem que olhar, porque se o tolo pegar, ele cai. Ele não tem capacidade. Tem pessoas que comem uma comidinha, um mingauzinho. Tem outros que estão mais avançados e mastigam pedra. Isso é bíblico. Tá bom? Então, é dado a cada um conforme a sua capacidade. Deus não vai dar algo para uma pessoa que é motivo de queda. O que eu fiz com o livro? Esses livros. Esse livro da ordem, eu queimei. Da ordem dos anjos caídos, eu botei fogo. Não dava, cara. Eu não conseguia ficar com ele dentro de casa. O bicho era ruim mesmo. Era ruim. Tinha um discernimento, um mal-estar tão grande que eu acabei botando fogo nele. Nele e um quadro que eu tinha lá. Toda hora que eu olhava para aquele bendito quadro, esse quadro aqui, não sei, consagração, alguma coisa, era da minha sogra. Toda hora que eu olhava para aquele quadro, eu sentia um mal-estar. Falei, rapaz, eu vou botar fogo nesse quadro. Mas foi a mesma coisa que você explicou aí. O caminho é a pessoa que segue dois caminhos. Você conhece uma coisa, você vai conhecer a outra. Não falamos de conhecimento, não falamos de conhecimento. Não deixei, a gente tem que sempre valorizar o conhecimento. Porque você tem um conhecer, a verdade nos libertar. Né? Então você pode Olha essa palavra. estudar, porque o conhecimento por si só, ele já vai nos libertar. O conhecimento, ele é enriquecedor. Porque conhecer nos liberta. Por exemplo, uma pessoa que estuda sobre saúde, ela tem mais chance de ter saúde do que quem não estuda. Com certeza. Porque ela vai saber o seguinte: se eu tiver uma alimentação saudável, o estudo vai mostrar para ela que uma alimentação saudável vai evitar várias doenças para ela. Quem não estuda, quem não lê, não vai ter a chance de entender que uma alimentação saudável vai levar a pessoa a ter mais saúde. Ponto. Então vamos para a nossa parte espiritual. Uma pessoa que estuda a fé, quando ela se deparar, quando ela conhecer uma situação ou uma doutrina que vai contra os princípios dela, E ela conhece. ela vai saber o porquê que aquilo está indo contra. Porque ela conhece a doutrina dela. Outra coisa, Outras questões. quer ver? Ó, concluindo. Eu sou formado. Pode ir. Então eu recomendo para todos nós, independente se é ou não da renovação carismática, monte a sua biblioteca. Um monte. E vá montando os livros só tô que você tem é. necessidade de estudar. E estude sem preconceito, estude sem medo, né? No sentido de... Viu aí, ó? Discernimento não é preconceito. Não é preconceito. Primeira coisa, eu sou formado em teologia. Eu estudei teologia. Teo, Deus. Ciência de Deus. Todas as religiões do mundo. Eu estudei à força. E as piores são as centro-americanas, tá? E a da África. São as piores. Você está achando que budismo é lindo. Só que eu não posso pregar o budismo. Vocês entenderam? Eu confio no que ele falou assim, porque a gente sempre é melhor a gente aprender. Conhecer. E uma vez me deram uma blusa toda cheia de símbolo da Nova Era, que é espírito. Então, como eu já tinha feito seminário, eu tinha feito curso bíblico, aí eu me senti mal com aquilo. Sentiu mal, discernimento. Eu joguei no lixo, era pra mim ter queimado
A conhecimento nos... Saco e joguei no lixo, porque não é Errou. coisa de Deus para um católico. Infelizmente tem uma cultura, Não pode misturar. existe uma cultura que é erradíssima. Nós católicos temos uma fama de desconhecedores das coisas absurda. Pode perguntar para as Qual é esse ministério? Ministério de formação. Então nós queremos dar uma formação para vocês básica. Mesmo sendo básica, mas inteligente. Outra coisa. O padre que são exorcista. Mexer com capeta, Deus me livre. Não quero nem ler nada sobre isso. Não foi isso que nós conversamos? O padre decide ser exorcista. Ele é mandado para onde? Fazer o quê? Pegar uma benção do Papa? Não. Fazer curso de quê? Conhecimento. Vai mexer em coisa bruta. Se brincar, coisas que tem naquele Vaticano que são demoníacas verdadeiras, guardadas. Eu estou falando sério. Você está... O Vaticano. E durante 7 anos ele faz curso lá. Depois ele vem para cá e é designado como um padre, um bispo, exorcista daquele lugar. Mas o que ele tem que fazer? Conhecer. Uai, e como é que ele vai mexer com coisa que não conhece? Então o conhecimento é fundamental. Cuidado com preconceito. Eu vim com camiseta da Argentina. Nós, brasileiros, temos um enorme preconceito. Coisa de futebol é enraizada em nós, né? Da cultura. Um fulano não gosta do outro time. Blá, blá, blá. Sabe o que é isso? É preconceito. Isso é preconceito. Que está enraizado em nós. E o conhecimento, ele vem o quê? Esse ministério de formação, ele vem fazer o quê em nós? Derrubar paradigmas. Criar uma nova cultura. Tirar uma cultura velha e criar uma cultura nova, uma cultura carismática. Cada um veio de um Nordeste, veio de um lugar, cada um com uma cultura diferente, de superstições, de coisas, de preconceitos, e nós queremos apagar tudo isso, talvez não apagar. Porque se eu apagar tudo isso, você vai ter preconceito com a sua tia, com a sua vozinha, que é cheia de superstição. E eu vou falar... Aí eu vou ficar lá, ô véia, vai pro inferno. Uai, gente, peraí. A gente aprendeu para falar umas abobrinhas dessa. Ela come mingauzinho, eu tô mastigando pedra. Aí eu vou pegar as pedras que eu mastigo, deixar de engolir algumas para jogar na cabeça da outra. Não. Eu simplesmente, tá bom, eu tenho um entendimento maior, rezo por ela. Ela nunca vai mudar a cabeça, porque aquilo é a cultura dela. Para mudar a nossa cultura, que já é uma briga. Teve sala de aula que eu quase apanhei. Há 5 anos atrás. Estou falando sério. O nego viu o que a gente estava apresentando e falou, não aceito não. Concordo não. Sabe o que estava colocando? Núcleo do 7. A gente apresentou isso numa sala de aula, um monte de gente, não aceito não. Teve nem que levantou e foi embora. Você está achando que eu estou brincando? Sério? Por quê? Porque não aceita algo novo. Porque não aceita o novo. Aí eu falei, nós somos renovação, se nós carismáticos nós já somos. Mas e a renovação fica onde? Tem que renovar. Se você realmente não aceita a renovação, levanta e vai embora. Estou esperando vocês ir embora. Vamos? Vai no banheiro sem vergonha. Vou pegar a garrafa d'água para encher. E não volte não, viu? Bota só a mulher no seu colo, no teu pé, tu vai ver. Então discernir, então significa perceber, distinguir ou diferenciar, separar uma coisa da outra, dar opções. Rumo certo. Olha só. Conhecimento, juízo, penetração, sagacidade, agudez ou sutileza de espírito, perspicácia, manha, astúcia, malícia. De onde é que eu tirei isso aqui? Pai dos burros.
O que é o pai dos burros? Dicionário. Dicionário está dizendo que discernimento é isso aqui, ó. É ou não é? Não é a capacidade de perceber da onde está vindo aquilo, se é de Deus? Distinguir de quem é a pessoa que está opinando? Diferenciar, separar, dar opções, obter o rumo certo. Penetração, sagacidade. É exatamente isso aí. A capacidade de dividir. Aí tá ali, ó. O quadrinho tá bem separado, né? Distinguir o que é do que é. Muito bem feito isso aí, tá? Tipo de discernimento. Reflexivo. Agora ficou mais culto, né? Passamos para o segundo ano agora. Né? Passamos de ano. Reflexivo. É o discernimento do bom. Eu falei agora mesmo. Tem coisas que, para a sua vida comum, que não é espiritual, você tem que ter discernimento. Do bem e do mal. Do que é certo e errado. Do que é justiça ou injustiça. Sim. Esse tipo de discernimento é o discernimento reflexivo. Ou seja, tenha bom senso, menino. Né? É o discernimento conseguido pela inteligência, pelo raciocínio lógico, pela experiência de vida. Por isso que fala assim, os mais velhos sabem, são sábios, conhecem, têm mais discernimento. Só que esse discernimento que eles têm é o discernimento de bom senso. Pela experiência que se tem sobre alguma coisa, pelo estudo, pela formação e pela observação. Ou seja, eu caminhei aqui, tinha um buraco, eu tropecei e caí, na hora que eu vou caminhar pela segunda vez, só se for loura, né? Cai pela segunda vez. A loura? Você não é loura, não se mete. Né? Eu sou loura e eu sei o que é. Nós loura é assim, entendeu? Ó, a gente vai caminhando, tem uma banana ali, a gente escorrega e cai, né? Aí nós vamos andando, aí tem outra casca de banana, a gente já bota a mão na cabeça e fala assim, pô, vou cair de novo. Vou cair de novo? Não é possível. Né? O bom senso, né? Pelo estudo, pela formação, pela observação. Ele observa o bom senso, que tem uma segunda casca de banana, o que ele faz? Ele pega aquela casca de banana e ó, joga fora e fala, senão eu vou... Essa já é a terceira vez, ele cai as duas primeiro, tá? Né? Ou seja, pela observação, pelo conhecimento, ele vai se adaptando. Mas também temos outro tipo de discernimento, que é o discernimento carismático, que está em 1 Coríntios 12, 10, que está escrito aqui. É a capacidade que o Espírito Santo dá para discernir interiormente. É discernir aonde? Aonde? Repete comigo. Interiormente. Dentro de você, tá? Por um movimento do Espírito no íntimo. O Espírito Santo vai dar aquela e uma unção, ela vai vir carregada de uma moção. Tá bom? Que espécie de espírito está movendo essa pessoa na comunidade. Ela vai dizer automaticamente, instantaneamente para você, com um sentimento bom, de alegria, paz, que aquilo é de Deus. Um sentimento neutro, isso é humano. Um sentimento de repulsa, de coisa ruim, né, de repulsa. Opa, isso é do inimigo. Compreenderam bem? A gente vai rezar para discernimento? Não, o discernimento ele é instantâneo. Você bateu com aquilo, aquilo bateu no seu espírito, a unção cresce e ele te dá o discernimento automático. Opa, não. Opa, não. Tá bom? É automático. Entenderam? É complicado? Como é que se adquire isso? Na prática. Só teoria, a teoria é bom, mas a prática leva à perfeição. É praticando, tá bom? O discernimento carismático,
doutrinal e reflexivo completam-se em um ao outro. O melhor é caminharmos juntos. Ou seja, todo esse tipo de discernimento, a impressão minha ficou faltando um. Ficou faltando sim o doutrinal. Lê para mim na apostila, por favor. Doutrinal, lê alto. Lê alto aí, por favor. É o discernimento conseguido pela inteligência, pelo raciocínio. Esse é o primeiro. É o Doutrinal. discernimento adquirido pelo conhecimento da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, Isso. da doutrina da Igreja. Algo que se aprende e se desenvolve. Amém. Então, o doutrinal, que é o segundo discernimento, ele vem da doutrina. Aquilo que é doutrinado, ou seja, é ensinado pela igreja. Ou seja, é o discernimento dos dogmas da igreja, da liturgia. Vocês entenderam? Se fala alguma coisa que você pega e fala, a igreja não ensina isso, não. Automaticamente você sabe que aquilo está errado. É uma forma de discernir se nós estamos dentro da igreja ou fora da igreja. Como eu falei aqui, ó, eu já vi religiões que são lindas, maravilhosas. Eu posso pregar elas para dizer o tanto que elas são bonitas? Não, por quê? Porque o discernimento doutrinal não me permite falar isso. Eu muitas vezes tive experiências marianas maravilhosas, mas o discernimento doutrinal da igreja me diz que Nossa Senhora não aparece. Compreenderam bem? Então, é o discernimento doutrinal, ele nos policia, nos equilibra, nos coloca no chão, nos limites, tá bom? E o discernimento reflexivo, aliás, carismático, tá? É o discernimento carismático, doutrinal e reflexivo, completam um ao outro. Todos têm que caminhar, para quê? Para ter um discernimento ainda melhor. Porque ele tem uma base. Ou seja, eu teve um discernimento que aquilo não vem de Deus, o bom senso, a minha experiência também diz que aquilo não é muito certo. Opa, as normas da igreja falam que de jeito nenhum pode fazer aquilo. Opa, o discernimento já está formado. Não, meu amigo. Opa! Não, sai daqui. Belezinha? E aí a gente fecha todo o discernimento, né? Consegue concluir. O discernimento reflexivo, baseado somente na razão, foge completamente da vontade de... Vamos ler de novo comigo. O discernimento baseado... Por quê? Quem responde? O Espírito Santo não age. Aí fica só exatamente o... Lembra que o discernimento do Espírito é um discernimento espiritual, por isso fala espírito. É uma coisa espiritual. A razão, ela jamais é espiritual. Ela é extremamente humana, né? Mesmo sendo usado essa forma de discernimento para ajudar o discernimento espiritual, que é o carismático. Belezinha? Vamos seguir. Unidade, discernimento carismático. Utilidade. Vamos ver para que serve o discernimento. Vamos ver aí. Vamos ver se o negócio é bom mesmo. Aumenta a margem de acerto em tudo que se... Um exemplo de discernimento que eu faço. Quando eu venho pela estrutural, quando eu chego no finalzinho da estrutural, eu me direciono ao Senhor e pergunto ao Senhor: Senhor, por onde eu vou para chegar em casa? Eu sigo direto, faço o balão, vou por aqui, vou pelo meio da QNG, faço por aqui, porque eu posso vir pela BR-70, eu posso vir, né? Posso pela R-70, entro aqui, eu posso ir e entro na QNH1. Por onde eu vou, Senhor? Quando chego lá, o Senhor fala para mim: vai para tal lugar. Aí ele me manda ir pelo Taguacento, né? Aí eu falei: poxa, Senhor, que porcaria. O resmungão vai junto, né? Por quê?
É porque eu vou resmungando dizendo, poxa, lá tem engarrafamento. Lá tem 5 sinais para me chegar em casa. Eu já vou resmungando e vou, né? Mas isso é o senhorio de quem ouve o Senhor e obedece. Eu pedi para o Senhor um discernimento de direção. Por que o Senhor me mandou ir por ali? Porque pode ser um livrar. Então, viver do Espírito Santo, a prática do discernimento é maravilhosa. Lembra que eu falei que o discernimento você faz em pequenas coisas? Em pequenas coisas? Você é chamado para pregar. O Senhor me falou que é para você pregar. Aí você fala assim, vou rezar para saber se é de Deus. Espera aí, os cabras rezam no núcleo dos 7, morrem de rezar. Escolhe você. E você vai rezar se é de Deus? É lógico que é de Deus, né? Começa por aí, né? Pô, tu é muito gostosão para achar que você que vai descobrir se é de Deus ou não, né? Primeira coisa, é automático. Você ouviu o convite, te dá o discernimento, você já disse sim ou não. Compreenderam? A não ser que você tenha outro compromisso, né? Você para, não, né? Pum. Mas o discernimento, ele é instantâneo. É instantâneo. Se você sentir uma repulsa naquele convite, você fala, desculpa, mas o discernimento é errado. Não é eu, não. Aí a pessoa, vão rezar de novo. Desculpa aí. O discernimento de vocês está errado. Porque me deu uma repulsa ruim aqui do caramba. Entenderam? A prática do discernimento vai servir para tudo, para a nossa vida carismática, né? Segundo, permite descoberta da vontade de Deus revelada por meio de outros. Os outros carismas foram usados. O discernimento do Espírito produz que aquele carisma está sendo verdadeiro. Se aquela palavra de ciência, aquela palavra de visão, o discernimento dá. O discernimento também, ele serve para nós como confirmação de todos os outros carismas. Falou uma profecia, o discernimento, né? Se é bom, se é ruim, ele vai dizer, opa, não. Quantas e quantas vezes nós temos profecias que não são de Deus no nosso meio e todo mundo fica calado. E ninguém fala. O discernimento está dizendo que não é de Deus isso aí não. Mas é que eu fiquei com vergonha de magoar, meu irmão. Não, vou no homem aqui que é melhor. Magoar a criaturazinha que ele ia ficar chateadinho. Vocês acham que aquela profecia do demônio no meio foi pior que isso, não? Ela foi terrível. Ela afundou o grupo. Ficou todo mundo assim, olhando para o outro assim, olhando para o outro assim, mas calado. Cheio de discernimento ruim, arrepio ruim lá, e ninguém falou nada. Para que serve o discernimento? Para dar conhecimento do que é de Deus, o que não é de Deus. Ou alguém dá uma opinião humana e todo mundo fala assim, lindo amor, nossa, o seu coração é maravilhoso, mas não foi isso que Deus falou para fazer não. Isso é humano, depois a gente faz. Vamos seguir aqui o que é de Deus? Vocês notaram que nós ficamos com um espírito de educação errada e de fragilidades horrorosas, porque eu não posso falar nada, nem as correções de Deus, porque nós ficamos magoadinhos, dodoquinhos, no nosso núcleo, no nosso grupo, na nossa oração. Vocês já perceberam isso? Que não podemos falar nada, que não podemos nada. Porque nós somos preconceituosos. Eu trabalho muito isso em mim, porque antigamente eu era... Pode falar. Assim. Hoje eu trabalho muito isso aí que você está falando, de qualquer coisa me magoar. Porque antigamente eu era, qualquer coisinha eu pensava logo de... E vou sair, me magoei, vou sair. Pega a bola e acaba o futebol, né? Eu sou o dono da bola, já era, acabou a brincadeira. Hoje não, hoje eu paro, reflito. Amém. Gente, nós somos santos. Fala, gente, somos santos? Somos. Nós temos uma santidade que Deus deu para nós, ninguém tira. Só no dia do juízo. Na hora que Ele tirar, Deus tira de nós. Aí nós vamos para o inferno. Nós temos que sermos igual a Deus. Olha para mim que isso é importante. Nós, para entrarmos no céu, nós temos que ser
Santo, santo, santo. Temos que ser igual a Deus. Santo na nossa alma, mente, sentimentos, amores, dores, né? Saudades, passado, nossa alma, tá? Nosso espírito de Deus. Isso é coisa que Deus deu. É a única coisa que vem santa, né? A bagagem santa, né? Temos que ser bem santo na nossa matéria, corpo. Então nós somos 3 em 1. E temos que ser santo nos 3. Por que muitas pessoas não vão para o céu direto? Porque a pessoa é santa, mas em algum desses pontos ela é infantil. Compreenderam bem o que eu estou falando, irmão? Isso é importantíssimo, tá? Porque ela não amadureceu. Já pensou uma pessoa que casa... Estou falando mal de você, olha para mim. Isso. Vai tocando o discernimento aí para ver se é isso mesmo. Hein? Casa, mas sentimentalmente ela é infantil. Aí toda hora que briga, quer separar. Estou falando sério. É verdade ou não? Aonde que a gente estuda essa matéria? Você sabe? É naquela outra apostila, Amados, né? Aquela outra apostila sobre os sentimentos humanos, fala sobre isso, né? De sermos amados, de nos amar o próximo, amar a mim mesmo, e amar o outro, e amar a Deus, tá? Fala sobre isso, que nós temos que amadurecer como um todo, para ser santos de verdade. Tem gente que é espiritualmente, está numa coordenação de um grupo, e tem uma espiritualidade infantil, que reza a Maria, é totalmente, ela não é carismática profundamente, ela é infantil, carismaticamente dizendo. Ela não desenvolveu os carisma, ela não tem discernimento nenhum, ela não reza em língua direito, Vocês entenderam o que eu estou falando? Tem que desenvolver o carisma. Exemplo, Anastácio. Anastácio tem um carisma de línguas ridículo. Mas tem outro carisma que é espetacular. Que é Anastácio? Moacir Anastácio. O Anastácio, porque tem que falar assim, se eu ouvir falando mal dele, eu estou ferrado. Anastácio tem um dom de línguas, o carambola. Carabiola, melhorou, já evoluiu. Né? O caramiola dele é maravilhoso, né? Ridículo, pequeno, pouco desenvolvido. Não, concordo comigo sim. Pouco desenvolvido. Porém, ele não precisa desenvolver tanto esse carisma, porque o carisma principal dele, o carisma superior dele, é espetacular. Verdade. É uma coisa assim sem dimensão. Poucos homens maravilhosos eu vi de carisma tão grande como o dele. Poucos homens, né? Uns 4, 5, que tem uns carismas espetaculares. Eu digo carisma de cura, de ciência, assim, que assustador. E o dom de pregar, né? de cura, né? muito forte. Não, mas é o carisma de cura o principal dele. Então tudo dele é ligado a esse carisma. O que eu falei? Que os limites são diferentes. O desenvolvimento dele foi esse. Quanto mais você usa, mais você fica maduro. Maduro. O que eu estou falando para vocês? Use os seus carismas. Quanto mais você evoluir os seus carismas, usar os seus carismas, mais forte você vai ficar. Vocês olham para algumas pessoas, para um Ivan, para uma pessoa assim, e falam, cara, como é que o cara é forte daquele tanto, tem um carisma forte daquele tanto? É porque ele pratica muito, meu irmão. Quer ficar forte? Pratique. Quando? Sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Protege os outros dons. Assim por ele é possível saber quanto e como orar em línguas. Como profetizar, curar, outras coisas. Nós estamos aqui na sala, no conselho paroquial aqui, e 3 jovens aqui nessa capela aqui, ó, rezando em língua que parecia que ia tremer a capela. Sério, rezando alto, gritando. E o padre, e o meu padre da renovação, a espiritualidade dele é da renovação carismática,
Ele só fez assim, direto a mim, né? E eu olhei para lá e O que eles estavam fazendo? Falta de... Por que falta de discernimento? Qual era a falta de discernimento deles? Estavam fazendo exagerado, né? Você já pensou aquelas pessoas que antigamente ia para a renovação, vai para o rebanhão, vem louvar e ficava dando uns tremeliques lá, assim, rezando, né? Dá vontade de chegar lá e pá, né? Quieta, sem vergonha. Se controla a coisa. Aí o outro daqui olha assim, nossa, tá cheio de Deus. Eu falei, não, tá desequilibrado. Ali é desequilíbrio, não é cheio de Deus, não. Não é isso que mostra que está cheio de Deus. Senão vai ser uma tremedeira do caramba. Né? Não é isso que mostra que está cheio de Deus, pelo contrário. Né? Tá bom? Ou seja, o discernimento do Espírito vai mostrar que para nós que o Espírito Santo pode causar tumulto, pode causar mal-estar. Esse é o Espírito Santo? Não é. Então logo diz o quê? O discernimento. Que a maioria daquela oração, inclusive, era humana. Ou misturado. Espírito Santo e humano. Notaram que a gente falou que mistura? Mistura. E a gente tem... O que eu fui lá fazer? Na hora que eu chego lá, não era do meu grupo de oração. Não era do grupo de oração, era do grupo jovem. Falei, ó, vocês fecham a barraca, fecha a boquinha de vocês atrapalharam o conselho paroquial. E vai sobrar. Como eu sou da renovação, levei a culpa. Já levei a culpa, né? Não tem nem como eu explicar que é, que não é. Já era. Já levei a culpa mesmo. Então vocês montam o barraco. Quinta-feira, né? Eu quero todo mundo de vocês que rezem em mim, que nós vamos bater um papo. Aí eu puxei a orelha e depois fomos fazer o quê? Uma formação com eles sobre o dom de línguas. O que pode, o que não é. Nossa, esse cara foi maravilhado. Eu excluí eles, cortar a cabeça deles? Não, eu fez abraçar eles e ensinar eles. Olha que coisa bacana, né? E aí nunca mais aconteceu esses problemas. De fato, ele aí está pronto para proteger a autenticidade dos dons do Espírito. Para dizer que aquele carisma é legítimo, verdadeiro, real. Se o carisma é verdadeiro, nem o padre da paróquia que não gosta da renovação vai dizer, não reze em línguas. Sabe como é que alguns padres se converteram à renovação? Palavra feia, né? Que eu usei, converter a renovação. O padre converte a nada. Ele converte a Jesus. Ele que converte os outros a Jesus. Teve simpatia à renovação carismática por causa dos frutos, gente. Aquele povo rezando com carisma autêntico e eu confessar os seus pecados e dizer que teve uma experiência carismática e por isso está confessando os pecados. E o padre foi ouvindo aquilo e falou, caramba, aquele pessoal que eu estava julgando, o discernimento na verdade é que eles são legítimos. E se é legítimo, é de Deus, que está no 2080 do Novo Catecismo da Igreja Católica, diz que se o carisma é autêntico, deve ser privilegiado, deve ter até encorajado. Olha o que diz o Novo Catecismo da Igreja. Deve ser encorajado pela Igreja. Então, automaticamente, percebe-se que é autêntico, a Igreja abre, não tem o que fazer, é de Deus. Tá? O dom do Espírito. As possíveis adulterações inventadas pelo demônio. Eu vi uma frase bem bacana assim, o demônio não escuta a nossa oração em línguas. Verdade ou mentira? Verdade, ele não escuta mesmo, não. E nem entende. Porém, o demônio reza em línguas. Gostaram disso que eu falei? Ele reza em línguas. Vocês gente, o demônio é do céu há muito mais tempo que nós. Nós nem fomos para lá. E ele já foi. Ele sabe tudo. Sabe. Conhecimento? Tem. Ele tem o conhecimento tanto de ver,
como de experimentar. Tá bom? Então ele tem conhecimento. E ele pode banalizar. Né? Então nunca permitam, nunca isso, nunca sintam. Se a oração está grotesca, está horrorosa, está lhe causando mal-estar, busque o discernimento. Busque um discernimento e vamos pular o corguinho, né? Vamos lá. Vamos lá. No processo de tomar decisões, deixa eu olhar para o relógio que a hora passou, né? Poxa, eu estou olhando, é o seu. Quantas horas, por favor? Fala. Vamos lá. Vamos lá. No processo de tomar decisões sábias, Tiago 1,5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria. Está lá em Tiago, ó. Para outro, para crescimento espiritual, em Hebreus 5,14, pela prática das faculdades citadas pelo discernimento, bem como o mal. E para os humildes, Salmos 25,9, guia os mansos no que é reto, eles ensina o seu caminho. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2, 13 e 14. Está escrito aqui, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Ou seja, quer entender as coisas do Espírito Santo? Quer entender uma coisa do Espírito Santo que está escrita na Bíblia? Só com o Espírito Santo conseguimos entendê-las. Compreenderam? Lembra que quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente abre a Bíblia e fala, nossa, nunca tinha visto isso aqui. Nossa, como a Bíblia fala isso aqui para mim. Antes da efusão do Espírito, a gente lia só um livro. Ou seja, entender espiritualmente uma coisa só pelaquele que o Espírito Santo próprio escreveu. Tá? Fechando. Agora que apareceu o doutrinal. O do discernimento, o dom da vida. A falta de discernimento. Eva não parou para discernir-se a proposta que da serpente lhe dava a coisa de Deus ou não. Eva era uma pessoa carismática? Muitas vezes a gente pensa que Eva era uma mulher ruim, né? Já julga todas as mulheres como ruim por causa da Eva, né? Pá! Já marca a rasteira, né? Porque fala que o pecado original nasceu em Eva, então todas as mulheres não prestam, ou todo pecado vem da mulher. Notaram que é preconceito também? Né? Horrível, né? O que teve aqui em Eva? Apenas uma falta de... Gente, Eva tinha vários carismas. Tinha carisma de imortalidade. Ó, não morria. Carisma de saúde. Ela não ficava doente. Ela não sentia frio, fome, não sentia tristeza, depressão. Eva não tinha nada disso. Mas ela tinha uma falta de um carisma que ela precisava muito. Qual foi? Discernimento. Ela tinha vários carismas espetaculares. Mas faltou um, discernimento. Ela pegou uma fruta e não perguntou. Isso é de quem? Vem de Deus, do mal, do homem. E tudo isso tem consequência. Olha essa figura aqui, que linda. É um lobo. É verdade, tá? Vamos seguir. A minha hora está passando. Como ter esse carisma? Como fazer para ter discernimento? Não existe receita. O discernimento do Espírito Santo é Deus. Pede para Deus. E depois pratica. Pratica. Tá? Vai sentindo essa... Vocês notaram que um entendimento tão simples de explicação, uma repulsa que você sente, uma coisa boa que você sente, por isso é bom entender unção, moção, entender o que é, o que não é, para fisicamente vocês conseguirem entender o discernimento. Tá? Pedir com fé ao Espírito Santo o dom, acolhê-lo. Você tem um carisma de discernimento? Acolhe ele. Tem gente que faz assim... Ah, não quero esse carisma, não. Eu quero aquele. Ah, isso aqui eu não quero, não. Vocês notaram que é uma infantilidade também?
ficar escolhendo o que eu quero e o que eu não quero. Tá parecendo criancinha que é um saquinho de balinha. Essa de menta aqui eu não gosto. Essa aqui, ó. Vocês entenderam? Tem nada a ver, né? É um aprendizado. Sua manifestação se parece com a intuição. Assemelha-se também à voz da consciência. Discernimento segundo Deus gera bons frutos. Jesus dá uma regra infalível. Olha aí que beleza. Toda árvore boa dá bons, toda árvore má dá maus. Peço, pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7. Como é que a gente conhece? Pelos... Gente, você vai acertar papum, vai discernimento e vai acertar? Não. Na segunda, talvez. Na terceira, Deus queira. Na quarta, opa, tá melhorando. Você vai acertar, aí a partir daí você vai acertar todos? Não. Tem dia que você tá com a pá virada, né? Mulher vira, de vez em quando tem umas TPM, aí dá porrada no marido. Aí vai fazer discernimento, faz tudo errado. É culpa dela? Não. Porque cada pessoa, dependendo do momento, emocionalmente, tudo, fazemos discernimento errado. É sério. Então é possível a gente errar? Sim. É normal. Mas devemos o quê, então? Mas devemos rezar, então, para melhorar o discernimento? Mas vocês lembram que eu falei lá atrás que ele é instantâneo? E às vezes, instantaneamente, você não está bem. Por isso você fala o quê? Vigiai a si próprio, né? Estai sempre bem. Né? Sempre santos, né? Melhorar cada vez mais. Vamos lá. Vou sair daqui já. Mais alguma dúvida sobre discernimento? Pode perguntar. Foi bem, gente? Deu para pegar bem? Esse aqui eu vou dar uma corridinha com ele, tá bom? Como sempre, vocês demoraram um pouquinho para chegar e a aula demorou um pouquinho para começar. E a gente foi rezar, aí demorou um pouquinho mais. Vamos lá. Então nós vamos falar sobre fé carismática. Não é dom da fé, começa por aí. É fé carismática. Não é a fé teologal, não é fé dom normal, não é fé dom natural, não é acreditar, é fé carismática. Então vamos ver o conceito. A fé carismática se manifesta quando uma pessoa é movida a ter uma confiança íntima de que Deus agirá de forma atual. Papum. Tá bom? Vamos chegar mais. Essa confiança leva a uma oração. O que está escrito aqui? O que significa? Que é. Ah, mas não tem mais não. É. Eu estou convicto daquilo, tá bom? Agirá leva a uma oração convicta e uma decisão e uma firmeza de atitude ou algum ato que liberta a bênção de Deus. É uma fé carismática que vem em mim e me capacita e eu vou rezar para esse fulano e ele vai ser curado. Ah, mas não tem mais. Vai ser curado. Eu já vi isso, já rezei para pessoa e a pessoa virou para mim e falou assim: Baruque, mas eu não tenho fé. Aí eu virei para ela assim: mas não é pela sua fé, é pela minha que você vai ser curado. Amém. É pela minha fé, e não é pela fé de ninguém, é pela minha. Isso é o quê? Fé carismática. Esse é carisma do Espírito. É uma fé convicta, uma decisão, uma certeza. Eu tomei a decisão, né, em cima dessa fé que é. E pode,
E aí o que vai acontecer? O céu e o mundo vão se mover. O mundo espiritual vai começar a já agitar. Pum, até o milagre acontecer. Até o milagre acontecer. Essa é a fé que fala na Bíblia que se você crer a fé num grão de mostarda e dizer para a montanha, montanha, levanta, joga-se no mar. E a montanha vai jogar. Aquilo que Jesus falou, e todo mundo fica achando que é uma fezinha que vai fazer aquilo, não é. Aquilo que Jesus falou é da fé expectante, a fé carismática, a fé que produz ação espirituais. Espirituais. Um Vem Louvar que teve aqui em Brasília, que foi aqui em Taguatinga. Será que você estava aqui em Taguatinga? Estava não? Vem Louvar? Vem Louvar não, Rebanhão. Foi no ginásio aqui de Taguatinga, de futebol. Que o outro estava em reforma, né? E nós viemos para cá. Dom Alberto Taveira estava celebrando a missa. Dom Alberto Taveira estava celebrando a missa de encerramento, né? E de repente foi uma chuva assim, pá, foi ficando preto assim, ó. Dom Alberto, cabuloso, levanta a mão para o céu e fala assim, Senhor, eu quero celebrar essa missa a pé enxuto. Não quero levar uma gota de água. Sabe o estádio de futebol? Chovia fora. Tinha sol no meio. Isso é fé carismática. Tem ninguém que lembra disso aqui? Não, ninguém. Depois vocês vão para os mais antigos e perguntam isso. Sabe como é que foi? Quando ele fez assim, depois vocês perguntam para os outros. Vamos em paz, que o Senhor te acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E saiu. Na hora que ele saiu, parece que fechou assim, ó. Molhou até a cueca. Molhou tudo. Molhou até a alma. Que chuva foi aquela? Tô falando sério, molhou. Morreu de vergonha a minha filha de novo. Desculpa aí, filha. Desculpa aí. Saiu sem querer de novo. Hein? Vocês entenderam o que eu estou falando? Na Bíblia vai falar sobre o sol vai brilhar em Abaó e tua lua vai se deter nos vales de Aialô. Vocês já ouviram essa música? Conhece essa música? Coisa velha, né? Que eu estou puxando aqui. Hã? Vocês lembram dessa música? Não? É, nos vales de Aialon, na Bíblia mais antiga, no Antigo Testamento, fala que eles foram fazer uma batalha, né? E eles pegam e falam assim, que tinha que vencer aquela batalha antes que o sol, né? E a lua desaparecesse. Que se a lua acabasse o dia, né? Escurecesse, eles perderam a guerra. E eles começaram a lutar contra os filisteus, lá lutar, e a luta foi prolongando, e cavaleiro, e arqueiro, papapá, aquela luta épica, linda, né? Tá parecendo o filme que eu gosto. Aí, o sol foi rumando assim, cara, aí o profeta de Deus levanta a mão assim e falou assim, sol, para! E o sol parou. E o pau comeu. Aí eles começaram a vencer a luta, né? Aí apareceu a lua, né? Lá veio a lua. Aí, lua, para. Aí ficou o sol e a lua parado no céu. E aí eles venceram a lua. Aí, depois voltou tudo ao normal. Dizem que até hoje, esse fato é a grande explicação, né, do ano bissexto. De meio-dia, até formar um ano bissexto, né, que é o 29 de fevereiro, né? O 29 de fevereiro. É provocado por uma fé expectante, carismática, de uma pessoa que parou o sol. E parou a lua. E com isso provocou um desalinhamento, né, celestial. Menino, está na Bíblia, gente. Vocês não lêem a Bíblia inteira, né? Por isso que vocês não entendem. O menino falou que lê a Bíblia toda, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? É uma fé expectante. Os grandes milagres provocados principalmente contra a natureza,
eles são milagres desta fé expectante, né? Que é o carisma de fé. Isso cheira bem. Como posso pegar um pouco? Café grátis. Custos pagos pelo dono. Você tem que desembocar sua xícara. Olha a xícara. Graça Confeitaria. Ou seja, a fé dele está para... Se ele não pega a fé e bota ela em prática, ele vai receber a graça? Você bota a sua fé em prática. E Deus enche ela e torna ela carismática. E aí acontece outras graças. Amém? Lembra do escudo da fé? Fé pode ser, então, teologal ou doutrinal. Né? Que a fé, que a igreja nos ensina, que nos instrui. Fé, virtude ou fruto. Né? Que a fé que também temos. Ou seja, o Espírito Santo, quando a gente reza em línguas, a nossa fé aumenta. É um fruto do Espírito Santo. Mas não estamos falando disso aqui, não. Que muitas vezes a igreja só fica nessa. Nós estamos ficando nessa aqui, ó. A fé carismática, que é um dom do Espírito Santo, um carisma poderoso. É um carisma de poder. De poder. Tá? Então tá ali, ó. A fé, o desespero, as dúvidas, mentira, tudo a fé bloqueia. É o bloqueio, tá? Também. Vamos seguir. Não vou falar teologal, virtude de confiança, também não. Só da fé carismática. Dom carismático da fé, ou fé expectante, tá? A fé carismática se manifesta quando uma pessoa é movida por ter confiança íntima de Deus, agirá de forma atual. Essa confiança leva a uma oração convicta e uma decisão, a uma firmeza de atitude e alguns atos liberta as bênçãos de Deus. Isso está em Mateus 11, 22, em Mateus 11, 24, em Êxodo 14, em Romanos 12. Vocês podem tirar foto e mandar também no grupo, tá? Olha os 3 últimos papas. Vamos ver a característica deles. Olha aqui. Quem é? João Paulo II. O carisma principal dele era? Esperança. O carisma? Bento XVI. Era a fé. Né? E o novo? A caridade. Lindo isso, né? Olha lá, Moisés durante a muralha do povo, ao ver os egípcios se aproximarem. As muralhas de Jericó. O que é aquilo lá? Trocar uma trombeta e falar assim, quando tocarmos a trombeta e rodarmos 7 vezes, a muralha vai cair. E eles tocam a trombeta e já começam a comemorar. Por quê? Porque a fé expectante que eles tinham produziu um milagre. Essa é a fé que eu estou falando, né? É uma fé carismática. Moisés enfrenta a mão sobre o mar, diante de Deus, e opera maravilhas. O povo do Egito chega no Mar Morto e fala assim, e agora? O exército está vindo ali e vai matar todo mundo. Ele levanta, bate, levanta o cajado e o mar. Que fé é essa? Essa é uma fé espetacular, né? E Elias, o profeta do Baal, Elias, autoridade, certeza antecipada de Deus. Elias, 2 fogueiras, os profetas de Baal clama lá para queimar, a dele ele... aqui tem fé expectante, aqui é fé carismática, meu amigo. Joga um pouco de água nessa fogueira aí. E pum, queima tudo. É uma fé que produz milagres, tá bom? Milagres de Jesus em dom da fé. Do centurião, Jesus tinha esse carisma? O que vocês acham? Ele nem pensava, nem olhava para o lado, né? Só pá, né? Do centurião, da cananeia, dos paralíticos, dos amigos. Essa aqui eu acho linda, eu amo essa passagem. Amo pregar essa passagem, né? Porque tem tantos tópicos, tantos detalhes aqui, né? Porque o paralítico foi curado
Pela fé dos amigos. Pela fé dos amigos, né? O paralítico, ele olha para os amigos lá empedurados, lá, quebraram o telhado da casa de Pedro, olha que absurdo. Botaram o cara lá, aí perguntaram assim, Jesus olhou para aquilo, o pessoal todo brigando, Pedro indignado, quebrou meu telhado, né? Aí o pessoal tomou as dores de Pedro, quebrou o telhado de Pedro, seus malucos, né? Botou esse fedorento aqui no nosso meio. Aí Jesus olha para a criatura lá, olha assim para eles e você está curado pela fé dos seus amigos. Lembra aquilo que eu falei? Você não acredita? Eu acredito. Eu acredito. Se você não acredita, eu acredito. Se não vai pela fé, vai pela minha. A minha fé é expectante. Essa nada, não tem barreira. Não tem muro de Jericó. Ele cai, tudo cai por terra. Né? Ressurreição de Lázaro. E acabou. Amém? Vocês entenderam o dom de fé carismática, a diferença dele e o discernimento? Amém? Então agora eu quero que vocês se levantem rapidinho, venham aqui. Faz de novo o círculo, ó. Pode pegar o violão. Venham aqui rapidinhos. Vamos, gente, rapidinho, senão o tempo perde. Aí nós vamos lanchar depois. Tá bom. Eu só vou fazer a oração. Irmãozinhos amados, uma das coisas que se falou ali, esse carisma está onde? Esse carisma está onde? Não, faz o inverso, vem para dentro. Eu também vou para dentro. Cai dentro. Para dentro, né? Venha. Que vocês ajudem. Ajudem a observar eles, né? A rezar em línguas aí, tá, Raquel? Ensina o povo aí. Lembra que foi falado para vocês que que o carisma está onde? Onde é que está o carisma? Está dentro de... Quantos carismas tem? Todos, né? Todos os carismas estão... Mas você usam todos? Não. Você usa o carisma de fé expectante? Usa ele? A maioria está aí, né? Caladinho. Caladinho também é não, tá? Caladinho não. Aqui quem cala consente nada. Aqui não se usa provérbios humanos. Aqui tudo é de Deus. Aqui a gente tem discernimento. Né? Tá usando o discernimento da forma correta, mas ele está aí, carisma e tal. Então o que fala também ali? Que falou que tem que ser pedir esse dom de Deus. Tem que pedir para que ele venha para fora, para que você use. Você quer usar ele? O seu grupo seria legal se você usasse esses carismas? Sim. Seria? Já pensou você estar lá com toda a fé do mundo, rezando por pessoas que... Gente, eu rezei por pessoas que tinham AIDS. Na minha época tinha essas coisas, mais AIDS, né? E a pessoa foi curada, cara. Por quê? Porque a gente rezava com a fé expectante. Qual é a diferença do antigo para o novo? É que talvez, sem conhecer nada disso, a gente usava os carismas, né? A gente usava os carismas. Então, o que eu peço para vocês? O que eu peço para vocês? Que vocês, então, rezem agora. Feche os teus olhos agora e fala primeiramente em português, ou seja, verbaliza a sua oração. Peça para o Senhor agora. Me dá, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor Jesus. Eu sou teu servo, eu quero, Senhor Jesus, que você possa vir, Senhor Jesus, me dar esse carisma do Espírito, Senhor Jesus, tão necessário para o grupo de oração, para mim, para a tua igreja, que em nome de Jesus você possa vir, Senhor Jesus, estabelecendo em mim, Senhor Jesus, o teu amor, a tua vida, Senhor. Eu te peço hoje o carisma da fé, Senhor Jesus, o carisma de ciência, Senhor Jesus. Qual os carismas que você vai falar? Oi? Qual os carismas que você vai falar? Ciência e sabedoria. Peça também o carisma de ciência, de sabedoria. Carisma
para que ele possa se exercer em nome de Jesus. Dá, Senhor Jesus, esse carisma. Nós precisamos verdadeiramente. Faça uma batalha espiritual agora, meu irmão. Clama-te, Senhor, agora. Vai dizendo ao Senhor Jesus: eu decido, eu quero, eu preciso, Senhor Jesus. Essa fé expectante possa vir em mim, Senhor Jesus. Engrandecer meu coração, Senhor Jesus, de forma verdadeira, verdadeiramente, Senhor. Que não seja apenas um sentimento passageiro, mas um carisma verdadeiro, Senhor. Realiza em mim agora, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor Jesus. Vai. Espírito. Vai cantando. Canta. Vem, Espírito Santo. Bota, sopra pra fora, Senhor. Coloca para fora esse carisma que eu já tenho, Senhor. Coloca em mim, Senhor Jesus, esse teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Mais uma vez, vamos orar apenas esse refrão. Vem, Espírito, abre o teu coração, abra a tua mente agora, vai dialogando com o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós queremos a tua verdadeira. Precisamos nos abrir a Queremos, Senhor Jesus, abrir, Senhor Jesus, a tua unção. Vem, Espírito Santo. Nós vamos orar pelo Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito.